Você toparia viver o seu pior pesadelo por algumas horas em troca de ganhar muito dinheiro? Tipo uma parada meio Jogos Mortais, a história de hoje é sobre um casal que topou o acordo, mas que agora vive sendo assombrado 24 horas por dia. Sempre tive uma pira por uns bicos e uns corres estranhos. Quando eu era moleque, viciei no marketplace do Facebook, e a coisa só foi ladeira abaixo. Mano, você não faz ideia do que dá pra achar na internet. O tipo de trampo que rola sem registro, sem nada. Na maioria das vezes, a galera que tá contratando ou não quer o leão da receita no cangote, ou tá tão na bosta que não quer mais essa encheção de saco. Foi assim que conheci a Camila. Juro, a história é daquelas de rir pra caralho, pra contar num churras. Seria perfeita pro nosso casamento e pra contar pros filhos. Teria sido, pelo menos. A gente se trombou porque fomos contratados para a mesma festa de aniversário de criança, um moleque de 11 anos. Nenhum de nós sabia direito o que tinha que fazer, o que já era um mau sinal, né? Mas pagavam uma grana preta e só isso já bastou pra gente. Chegando lá, o Fernando, um tiozão de barba grisalha e zoada que tinha um cheiro de patchouli com azeite de dendê, mandou a gente armar o maior barraco no meio da festa. A gente estava fingindo ser um casal de vizinhos que estava na beira do divórcio, sei lá. Não falaram por quê, só o que fazer. Até hoje não entendo qual era a da parada. Eu fiquei com o pé atrás. Pô, não sou ator. Mas a Camila, ela mergulhou de cabeça no personagem. 2 horas depois a gente estava sentado na guia, a um quarteirão dali. Ela segurava um saco de pão de queijo congelado no meu rosto inchado e eu estava puxando um fumo, morrendo de dor com a roupa toda melecada de guaraná grudando na pele. A gente começou a trocar ideia dos trampos mais doidos, as experiências mais surreais, as piores merdas que a gente já fez por uns trocados. Pra nós, tudo que não desse BO estava valendo, mas a gente preferia os rolês estranhos, mais legais e de boa. Ela tinha um pique pra isso que eu nunca tinha visto. Ela fazia pela adrenalina, não só pela grana. Ela era viciada em adrenalina. Me apaixonei de prima, tipo tomar um soco na cara. Foi na lata e na hora. Meses depois, fomos morar juntos, e o resto é história. Entramos numa rotina meio casal de comercial de margarina. Ela fazia meu café, beijava minha testa, a gente revezava na janta e na louça, e passava horas vendo reality show bosta no nosso sofá, que cabia a gente apertado. A gente falava do futuro, de ter um cachorro, 2 filhos e uma casa com quintal. Tudo se ajeitou. Os amigos dela me curtiram, e os meus curtiram ela, e o mesmo com as famílias. Minha mãe, claro, ficou pilhada em internet e eu tive que implorar para ela parar de perguntar sobre o ciclo menstrual da Camila. Mas ninguém sabia do nosso segredo, dos corres que a gente pegava quando todos iam para casa. Era só nosso, e era foda, esse nosso hobby secreto. A primeira ligação da EAM veio numa sexta tranquila. Camila estava lá no trampo, fazendo uns cafés para os clientes. E eu em casa, dando um talento na casa antes de almoçar com meus pais. Mau programa de veio. Eu tô acostumado a receber chamada de número privado por causa dos meus freelas, então nem encanei. O que foi esquisito foi a mensagem automática quando eu atendi. Esta chamada pode ser gravada para garantia de segurança. Por favor, diga seu nome e data de nascimento. Fiz uma careta, largando o pano de prato na pia. Júlio Rainha, 14 de maio de 1999. Silêncio e um bip. Aí um cara falou sem ser robô. Olá, senhor Rainha. Foi informado que o senhor pode estar procurando um trabalho? Quando Camila chegou, eu estava esperando ela no sofá. Ela veio por trás, segurou meu rosto e me deu um beijão. E aí, meu bem? Eu disse tentando segurar a empolgação. Como foi o trampo? Moído. Ela se jogou no encosto do sofá, esmagando a almofada. Mas recebi um recado sinistro na caixa postal. O lugar era o que parecia ser um galpão mal zoado, caindo aos pedaços. O motorista do carro preto, todo filmado, não abriu a boca, só respondia com monossílabos e não tirava o olho da pista. Eu e Camila só trocávamos uns olhares e apertávamos as mãos no caminho. Um cara nos recebeu na porta do carro, abrindo pra gente com um sorriso. Alto e magro, de terno alinhado e cabelo escuro lambido, sem um fio fora do lugar. Senhor e senhora Rainha, presumo? Camila olhou para baixo, tímida. Estranhei, ela nunca é assim, mas o clima estava pesado, de velório. A gente não é casado. Ah, me desculpe. Ele deu um tapinha na testa, sorrindo. Sinto muito, senhorita. Santos? Senhorita Santos, é claro. Ele apertou a mão dela e depois a minha, ansioso. Meu nome é Malcolm Kessler. Me chame só de Kessler. Querem saber o que estão fazendo aqui? Kessler nos guiou para dentro. Por dentro, o lugar estava bem menos detonado. Fomos recebidos por corredores brancos e longos e um monte de gente de jaleco andando para lá e para cá com café e prancheta. Isso aqui é tipo um hospital? Camila perguntou de boca aberta. Peguei a mão dela e ela apertou a minha. Não, hospital não. Mas temos médicos aqui e acesso aos equipamentos deles. Ele deu um sorriso de canto.
Entramos numa sala com uma mesa de metal e 4 cadeiras, e só. Uma mulher de coque apertado entrou, botou uma pilha de papéis na mesa e sumiu. Kessler mandou a gente sentar. Isso aqui? Ele disse devagar, olhando para mim, para Camila e de volta. Isso é a EAM. Sabem o que significa? Ele esperou a gente negar com a cabeça. É o escritório de aprimoramento de métodos. Eu pisquei, a luz branca fluorescente queimando meus olhos. O que você quer dizer com isso? Que bom que perguntou. Kessler se ajeitou na cadeira. Basicamente, na EAM, a gente testa métodos de tortura. Vê o que funciona, o que não funciona, o que precisa dar uma mudada ou aliviar. Sacou? Senti Camila me encarando. Eu encarei de volta. Não dava para ler a cara dela direito, mas deu para sacar a ideia. Isso é um projeto do governo? Ela perguntou. Kessler riu. Podemos dizer que sim. Então, por que precisam da gente? Eu perguntei. Vou ser sincero, ele disse mais baixo. A gente precisa de voluntários, mas achar gente para esse tipo de coisa é foda. Por isso estamos atrás de pessoas como vocês, que curtem uns bicos assim e estamos oferecendo uma bolada. Que tipo de bolada? Eu perguntei. Vocês dois pensam em casar? Senti a sala esquentar. Para falar a verdade, eu tinha comprado ação na aliança há 1 mês. Só estava esperando o momento certo. Sim, quer dizer, um dia... Já viu o preço dos buffets e salões hoje em dia? Kessler se inclinou para perto. Sem falar na viagem de lua de mel. Pensam em ter filhos, começar uma família, pagar uma faculdade particular para eles, viver de boa na aposentadoria? O cara estendeu a mão, segurou a minha e a da Camila. Senti o ar da sala sumir. Vou mandar o papo reto, sem enrolação. A vida não tá fácil para ninguém. Eu posso fazer vocês nunca mais esquentarem a cabeça com grana. Ele nos deixou sozinhos. Bagulho tenso, ela murmurou. Esse lugar é bizarro. Peguei os papéis, mordendo o lábio. Li sigilo, responsabilidade civil, atendimento médico. Larguei os papéis e peguei a mão dela de novo. É muita grana, ele parecia sério. A gente vai ser tipo criminoso de guerra, se topar? Ela riu, mas dava pra ver que estava tensa. Dei de ombros. Tinha uma parada que a gente não falava, não queria admitir. O quão ruim era o trampo para pagar tanto, mas tinha um fogo entre a gente. Camila vivia para isso. Acho que na hora que a gente pisou lá, eu já sabia que ela ia querer. Quando Kessler voltou, eu levantei. Beleza, mas que tipo de tortura a gente está falando? O sorriso dele se abriu. Posso mostrar agora, se quiserem. Ele nos levou para outra sala. Gelei um pouco quando vi as algemas de pulso e tornozelo presas na estrutura de metal. Um cara de jaleco entrou e começou a prender nossos pulsos. É tudo voluntário. Kessler continuou. Nada vai acontecer sem o consentimento explícito. Vocês podem ir embora ou desistir a qualquer momento. O cara de jaleco começou a pôr luvas cirúrgicas. Engoli em seco. O que ele vai fazer? Kessler acenou para o cara, que pegou uma seringa. Isso é só uma amostra. É uma espécie de eletrocução líquida. Entendem? Antes que a gente pudesse falar algo, o médico espetou a agulha no braço da Camila. Vi o corpo dela travando, os olhos arregalados. Ela ficou totalmente imóvel. Aí começou a tremer e ter espasmos, os membros se debatendo sem controle. Aí ela gritou, um som gutural, assustador. Entrei em pânico. Eu estava tão distraído que mal senti a agulha entrando no meu braço. E aí, senti como se estivesse pegando fogo. A gente não voltou lá por uns meses. Kessler mandou a gente pensar e nos deu uma pilha de notas. A sensação da grana quase saltando do bolso quase compensou a dor. Ele tinha falado a verdade. A dor não durou. Na real, eu me senti mais vivo. A primeira coisa que Camila me disse lá fora foi: que brisa! Ainda assim esperamos. Tornar aquilo rotina parecia um passo perigoso. Mesmo que a sensação tivesse sumido, eu lembrava bem o que a injeção tinha feito comigo. Mas no fim, a gente não aguentou ficar longe. A grana era boa pra caralho. No começo, a gente escondeu um do outro. Ela ia trabalhar e eu dirigia pro galpão. Eles me injetavam, me batiam, me jogavam pra lá e pra cá. Aí eu voltava pra casa, meio grogue e dolorido. Camila começou a agir estranho, ficando acordada até tarde, depois que eu já tinha capotado. Confirmei que a gente fazia a mesma coisa quando a peguei entrando em casa quase 3 da manhã. Eu estava no sofá, esperando por ela. E aí, estava me metendo um chifre? Perguntei. Ela riu, se jogando do meu lado. Não exatamente. Eu a abracei. Vamos fazer isso juntos, tá? De agora em diante, a gente vai junto. No fim de semana seguinte, fomos juntos. Que bom ver os dois de novo, disse Kessler. Tem uma parada diferente para vocês hoje, se toparem. Meu sorriso murchou. Diferente como? Ele nos guiou para uma das salas. Um médico já estava lá dentro. Queremos tentar algo mais psicológico.
Eu parei na hora. Tortura psicológica. Pô, dor física é uma fita. Agora, mexer com a cabeça da gente é outra. Pensa bem, senhor Rainha, Kessler disse com a voz suave. É um teste rápido, só uns 30 segundos. Por uma grana que dá pra comprar um carro seminovo. Bora, Ju. Camila sorriu pra mim. A gente faz junto. Eu assenti, a contragosto. O médico colocou uma tiara de metal na minha testa e depois na dela. A gente sentou e Camila pegou minha mão. Prontos? Kessler perguntou. Ele acenou para o médico, que apertou um botão. No segundo em que ele apertou, ela estava berrando. Não era um grito normal. Parecia que meus tímpanos iam estourar. Era desesperador, além da dor, além de tudo que um ser humano pode aguentar. Ela apertou minha mão e senti meus ossos trincando. Camila! Camila! Eu gritei, pulando da cadeira. Os olhos dela estavam arregalados e vazios, olhando para mim sem ver, mas as lágrimas escorriam. Virei. O médico digitava no computador e Kessler estava paralisado, em choque. Caralho, faz alguma coisa! Eu gritei. Faz alguma porra! Camila ofegava, um som rasgado. Tum, 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 tum. Finalmente eu arranquei a tiara dela. Na hora, ela amoleceu, soltando minha mão. A sala ficou em silêncio. Camila, Camila, meu amor, você tá bem? Eu ajoelhei na frente dela. Por um segundo achei que estava morta. Me responde, por favor. A cabeça dela virou, os olhos ainda vazios. Ela abriu a boca e saiu um sussurro horrível. O que foi, querida? Por favor, ela ofegou. Acabou. Acabou, amor. Chega. Acabou. Ela me encarou. Não era mais ela. Era outra coisa. Só me mata. Olhei para Kessler. Ele estava tão chocado quanto eu. Eu soube o que ele pensava. Algo deu terrivelmente, inacreditavelmente errado. E ele nem sabia como consertar. As próximas horas foram um caos. Lembro de médicos correndo, levando Camila embora. Fiquei sozinho na sala fria, o grito dela ecoando na minha cabeça. Alguém veio e enfaixou minha mão quebrada, mas ninguém falava nada. Quando Kessler entrou, eu só me senti destruído. Onde ela tá? Eu disse. Ela tá bem? Ele sentou na minha frente, de volta ao modo profissional. Tirou um envelope do bolso. A senhorita Santos está lá fora. Ela está ilesa e bem. Eu solucei de alívio. O senhor deve pegar este envelope. Dentro há um cheque de 700 mil reais. Um de nossos motoristas vai levá-lo ao pronto-socorro. O senhor deve fazer isso. Ir para casa e nunca mais voltar aqui. Entendeu? Eu assenti. Eu estava puto, mas estava só o pó. Eu só queria ver a Camila. Nós da EM estamos muito envergonhados pelo ocorrido. Por favor, aceite nossas sinceras desculpas. Peguei o envelope. Camila estava lá fora e sorriu ao me ver. Abracei ela com força. Graças a Deus você está bem. Ei, não chora. Ela limpou minhas lágrimas. Tô mais que bem, amor. Que adrenalina. Uma risada nervosa saiu de mim. Você é maluca, véi. E você pira nisso. Fomos pro hospital. Minha mão quebrou em 3 lugares. Enquanto Camila me fazia companhia, um sentimento horrível me invadiu. Quando olhei para ela, ela só sorriu. Eu não consegui dormir naquela noite. Camila, eu sussurrei. Você tá acordada? Silêncio. Mas juro que ouvi o coração dela batendo. Tum, tum. Tum, tum. O que você sentiu? Na hora? Tum, tum. Tum, tum. Senti ela se mexer, a respiração acelerando. Só aí me perguntei por que eu conseguia ouvir o coração dela e tão alto. Apoiei-me nos cotovelos. Ei, amor, você tá bem? Sem resposta. Tum, 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 tum. O pânico me invadiu. Eu tinha que ver o rosto dela. Estendi a mão e a virei para mim. Os olhos da Camila estavam arregalados e vermelhos. Meu coração pulou na garganta quando percebi que não era o coração dela que eu ouvia. Era ela ofegando, a garganta fechando e abrindo rápido, engolindo o ar no escuro, tipo um bicho. Tum, 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 tum. Eu a sacudi. Ela piscou, sonolenta. Júlio? A voz estava rouca, mas normal. Amor, o que foi? Balancei a cabeça, sem conseguir respirar. Ela me abraçou. Você estava... Shhh, tá tudo bem. Só um pesadelo. Mas não foi um sonho. Eu sabia que não foi. Depois daquilo, minha namorada estava diferente. Não era a mesma. Ela tentava voltar ao normal, mas parecia que não estava ali de verdade. Quase não dormia. E quando dormia, era de um jeito estranho. Mais de uma vez, peguei ela dormindo de olho aberto. Uma vez, perguntei como eram os sonhos dela. Sabe quando a carne está fresca e os músculos ainda tão vivos, se mexendo mesmo o bicho estando morto? Ela sorriu. É assim que é o avesso das minhas pálpebras. Cheguei no meu limite 1 mês depois, quando voltei para casa à noite. A casa estava escura, silenciosa.
No segundo que abri a porta, senti um terror inexplicável. Camila? Chamei. Sem resposta. Eu ia subir quando a vi. Ela estava no final do corredor, a cabeça meio para fora, só os olhos visíveis no escuro, arregalados, olhando para mim, mas não me vendo. Ela começou a gritar, gritos curtos, como um cachorro ofegante. O instinto de sobrevivência bateu mais forte. Eu virei e saí, fechando a porta. Do outro lado da rua, olhei para a janela do nosso quarto. As luzes estavam acesas. Vi a silhueta dela recuar e bater a cabeça no vidro. 1, 2, 3 vezes. Algo escuro começou a escorrer. Os socorristas tiveram que amarrá-la. Eu a vi sendo levada embora, implorando para que a matassem. Tentei ligar para a EAM, mas o número estava desconectado. Dirigi até o galpão, mas não tinha mais nada lá. Quando a peguei no hospital, ela estava normal de novo. A única prova eram os pontos na testa. Foi naquele dia que comecei a ouvir a voz dela. Amor, olhei para ela, que sorria, olhando pela janela do carro. O que foi isso? Ela se virou para mim, o sorriso aumentando. Nada, Júlio. Eu nem disse nada. Voltei a dirigir, convencido de que estava pirando. Mas aí ouvi de novo. Júlio, abre os olhos, amor, tá tudo bem. Pelo amor de Deus, Kessler, tira essa coisa dele. Acho que ele já teve o suficiente. Já faz semanas. A gente tá em casa, seguro, ou pelo menos é o que a Camila diz. Eu tô tentando acreditar. Eu sei que foi coisa da minha cabeça. Eu sei que foi só o que aquele aparelho fez comigo. Mas parecia tão real quando tava rolando. Tô num cagaço de um dia acordar de novo naquela sala. E não sei se eu aguentaria voltar ao normal tão rápido.